Então, convida, doutor, agora da conta que o senhor está logado. Oi, doutor, boa noite. Oi. Desculpa essa demora toda. Não, com problemas técnicos. Desculpa. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Estamos pedindo desculpas pelos problemas técnicos que tivemos, coisas da tecnologia. Vamos lá. Estamos aqui em mais uma live, atuando no extrajudicial, organizado pela Comissão de Direito Notarial e Registral e Imobiliário da 6ª Subseção da OAB de Sinop. Eu sou a Márcia, formada em Direito, em 2010 pela Unic, especialista em Registro Público pelo IBEST, 2011, especialista em Direito Imobiliário pela Faculdade CERS, especialista em Direito da Família e Sucessão pelo CERS, mestre em Direitos Fundamentais pela UNOeste de Santa Catarina e membro da Comissão do Direito Notarial e Registral e Imobiliário da OAB de Sinop, onde exerço o cargo de tesoureira. Estamos aqui hoje com dois especialistas, né, duas feras, né, do direito imobiliário, Dr. José Carlos Ferreira dos Santos, que também tem uma formação, né, doutor, bem ampla, né? Olha só, formado em Educação Física pela PUC de Campinas, especialista em Educação Física Escolar pela Unicamp, formado em Direito pela Universidade de São Francisco, especialista em Direito Notarial e Registral pela Universidade Gama Filho, formado em Filosofia pela Universidade Federal de Mato Grosso, advogado da OAB desde 1998, atualmente licenciado, e registrador de imóveis da comarca de Guarantã do Norte desde 2007. Boa noite, doutor, seja muito bem-vindo. Boa noite. Eu quero, primeiramente, pela demora, o motivo e como assessora, eu estou registrador de imóveis, mas advogado e participar de qualquer que a OAB promova um grande dado o valor que a OAB tem no político nacional como um todo. Obrigado. Também nós temos a doutora Catiele Cavazzini, graduada em Direito pela Unifacip, especialista em Direito Notarial, Registral e Imobiliário pela Unifacip, pós-graduanda em Direito Ambiental, atuou por 10 anos no cartório de registro de imóveis de Sinop e atualmente é sócia proprietária da Santa Fé Assessoria Notarial, Registral e Imobiliário. Boa noite, doutora Catiele. Boa noite, doutora Márcia. Primeiramente, obrigada pelo convite. Me senti muito honrada em participar desse projeto. Muito bonito, né? É muito bom nos unirmos e conversarmos um pouco sobre assuntos que são tão importantes, né, do nosso dia a dia profissional. Boa noite, doutor José Carlos. É um prazer conhecê-lo. Desde já fica a minha admiração pela sua profissão. A minha carreira profissional iniciou dentro de um cartório de registro de imóveis, então eu sou apaixonada por essa profissão que é tão necessária, né? Principalmente atualmente nesse mar do direito extrajudicial, né? Atuação no extrajudicial que cada vez se faz mais presente, mais necessária no dia a dia. Ok. O nosso bate-papo hoje é sobre o condomínio vertical e os cuidados a adquirir
a unidade na planta. Sinop hoje está sendo verticalizada, né? Temos várias incorporadoras de Sinop mesmo, outras vindas de fora, de outros estados, que estão lançando condomínio de prédios, né? Tanto residencial como salas comerciais. E existem alguns cuidados para quem vai adquirir sua unidade na planta. Então, é preciso tomar cuidado com o que você... Se o que você está comprando, depois lá na frente vai ser entregue, né? Para que depois a incorporadora não entregue algo diferente do que foi oferecido. Então, com base nisso, era sobre isso que a gente gostaria de estar no bate-papo hoje. Então, vamos pedir para o doutor colocar de forma aí, né, de um oficial registrador, tem todos os argumentos bons, né? Então, vamos ouvir o doutor José Carlos, como para ele dar uma explicadinha nos condomínios que existe hoje, para as pessoas entenderem quando é vertical, quando é horizontal, algo assim, doutor. É muito comum nós ouvir de leigos, mas ela considera condomínio vertical o prédio, né? E condomínio horizontal, aquele condomínio de casas, que olha, né? O prédio vertical, a diferença das casas. Todavia, a doutrina que prevalece define a questão do pelas suas unidades autônomas e como que elas são divididas. Não casas, as unidades são divididas por paredes, muros, que estão na vertical. Então, casas que a gente horizontal é um condomínio vertical. Enquanto que prédios que apartamentos estão divididas pelos pisos que estão na horizontal. Logo, prédio nós vemos uma construção na vertical é o condomínio horizontal, né? Então, já é uma confusão pelas expressões, mas é nesse sentido. Então, o prédio é um condomínio horizontal, o condomínio de casas é um condomínio vertical. O que ocorre quando algumas pessoas têm propriedade móvel, né? No condomínio edilício, estamos falando, porque existem diferentes condomínios. Então, no caso do condomínio edilício, aqueles prédios, são copropriedades, ou seja, algumas áreas são privadas, áreas exclusivas, e podem ser usadas para livremente por seus proprietários. Ele também inclui as chamadas áreas. As áreas comuns são, por exemplo, o solo, a estrutura do prédio, o telhado, a distribuição de água, o gás, eletricidade, o acesso ao locadouro público, né? Todos os condôminos, no caso, têm acesso e, por partes ideais, também o proprietário da unidade autônoma adquirem também percentual das partes comuns. Quando ele pode aliar a privativa dele, o apartamento, a sala comercial, e aliena isso, aquela parte percentual está conectada a essa função, é alienada junto. Tá? Além dessa parte comum, em alguns também tem uma parte comum de uso exclusivo. Por exemplo, salão de festas. Caso o paga uma taxa, pode usá-lo de forma individual determinada. Doutor, será que o senhor não está com o Insta aberto no computador também? Porque está dando eco, eu não estou ouvindo quase nada, senhor. Você está me ouvindo bem? O senhor está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Catiele, você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Você sim. ouve bem o doutor? Não, tá cortando um pouquinho. Tá. Talvez Agora deu. tá. Melhorou um pouco agora. Tá chovendo aqui, talvez. Por isso, então. Então tá. Então vamos lá. Então tá certo. Agora explicou. Ok. Uma ótima explicação.
Já, como se diz, já deu para dar uma clareada. Então, vamos lá, doutora Catiele, dá uma explicada para nós aí o que seria uma incorporação imobiliária e quando que ela pode ser usada, em qual situação que ela pode ser usada pelas incorporadoras. Certo. A incorporação imobiliária nada mais é, de forma bem sucinta, nada mais é do que a possibilidade de você comercializar unidades autônomas de um empreendimento que ainda não foram construídas e que a maioria das vezes ocorre antes mesmo do início das obras. Então, é um conjunto ali de procedimentos que você faz, você passa por prefeitura, você passa por órgãos ambientais, a incorporação imobiliária, que eu acho mais fantástico dela, é que é uma série de categorias profissionais trabalhando ao mesmo tempo com o mesmo objetivo. Então, ali você tem engenheiro, arquiteto, contador, o incorporador, o proprietário do terreno, as pessoas que futuramente vão adquirir essas unidades. Então, basicamente, buscando de uma forma bem sucinta, um conceito bem sucinto, é isso, você possibilitar a comercialização de algo que ainda não existe. Porque, diferentemente de quando você edifica um empreendimento, você tem algo pronto e acabado, por um adquirente, isso é algo visível, é palpável. Todavia, a incorporação ela vem para possibilitar a venda antes mesmo dessa obra iniciar. Então, isso é uma vantagem para o incorporador imobiliário, porque ele consegue antecipar, né, ele consegue trabalhar ali com o caixa da própria venda, né, posterior ao registro da incorporação. Porém, considerando que basicamente é como se a gente estivesse vendendo papel, né? Qual que é o cuidado? O que é fundamental que seja feito para que essa venda ocorra de forma legal? O registro dessa incorporação lá no cartório de registro de imóveis. Então, nós temos a lei de incorporações imobiliárias, que é a 4.591, mais especificamente no seu artigo 32, vem o rol de todos os documentos que você precisa juntar para encaminhar para a qualificação registral lá no cartório de registro de imóveis. De início, você tem uma aprovação pelo município, você precisa ter as licenças ambientais, você precisa ter um engenheiro, né, um arquiteto habilitado para elaborar a tabela da NBR, que lá onde terão o cálculo de todas as áreas. A minuta de convenção de condomínio, que vai regulamentar, né, toda a questão ali depois, né, na convivência, quando isso for entregue. Temos também o documento que é o de fundamental, o principal documento, que é o próprio memorial de incorporação. Então, nesse memorial, ele vem constando todas as especificações desse condomínio, todos os detalhes, desde tamanho, o que vai conter, o que vai ser de área de uso comum, de área de uso privativo, vaga de garagem, se essa vaga de garagem é acessória, se ela é autônoma. Tudo isso, inclusive o material de acabamento, precisa ter mencionado nesse memorial de incorporação. Por quê? O grande cuidado aqui é que você vai comercializar algo onde a pessoa não está visualizando. Por mais que tenha projetos que você consiga visualizar e ter uma noção de como isso vai ficar depois de acabado, o legislador ele trouxe essa preocupação, tanto incentivo para o incorporador, né, mas também toda essa proteção para essas pessoas que vão adquirir esse imóvel. Né? A partir do momento que você registra, a venda, a comercialização dessas unidades, ela torna-se legal. E a pessoa, ela tem mais segurança, né? Ela tem segurança de que aquilo que foi prometido deve ser cumprido. E caso não seja cumprido, ela tem mecanismos para buscar que aquilo seja efetivado, que seja concluído. Então, a incorporação imobiliária é basicamente isso. Ok, ok. A senhora acha que precisa complementar com algo mais, doutor? Não, a doutora foi bem clara. Foi bem sucinta e bem clara, né? Muito bom. Então, doutor, agora a incorporadora fez tudo isso que a doutora Catiele colocou e chega lá no seu cartório. Qual que é o procedimento do oficial registrador? O que ele tem que olhar, qual que é a parte que cabe ao oficial registrador verificar se está correto? Certo. Esse procedimento de imóveis nós chamamos de qualificação fiscal, né? E nós
registradores também, assim como aqui trazem o título, tem qualificação positiva. Né? A qualificação positiva é cada ao fim o ato ser dado. Se existe algum problema, tendo uma qualificação gera um descontentamento, não só para o cliente, para o usuário, pelo tempo de análise, gera uma nota de devolução, o processo será analisado outra vez, para que ocorra. Então, nós temos uma qualificação e, se estiver de acordo até a questão da legalidade, positivo para a qualificação, o ato poderá ser. Nós temos um aspecto muito importante na atualidade, porque com o advento da Federal 14.372 de 2002, chamado eletrônico de registros públicos, essa lei alterou profundamente a lei de registros públicos, além de outras leis também. Segundo essa lei, o comprador de imóvel, no prazo de 0, qualificar esse tipo. Estando positivo a qualificação, ele que dará 5 dias para recolher os imóveis. Uma vez recolhido, tem mais 5 dias para significa que esse deve ser feito num prazo de 5 dias, que é o prazo da apresentação. Antes de dessa lei, o prazo era 30 dias, que é de 1903, quando os dados eram realizados na máquina de escrever, com o advento da tecnologia que temos, em 20 dias os dados todos sejam realizados. Se estiver correto, passando de ou na cidade, o cartório uma nota o gradativo para que a pessoa corrija as imperfeições, depois de dá-lo, será novamente aplicado. E seja positiva a qualificação e o ato possa ser realizado. Dados nesse momento, com a incorporação, são devidos ao 591 de 64 também. Está um pouco exaustivo. Eu vou começar apenas alguns. Tá? Título de propriedade de terreno, negativo de federais, estatais. Nós temos um fato interessante, que há uma decisão do STF dizendo que os fatos de registro de preservação no cartório de registro de imóveis cabe mais exigir as restrições de tributos, porque nesse caso o cartório estaria funcionando como um agente indireto de cobrança, enquanto que as ferramentas próprias, né, como a local e o processo também, que é toda vez. Quando nós falamos de corporação imobiliária, tem aí decisões negativas, porque então proteger o adquirente. É importante que o corporador tenha as condições de levar a cabo a corporação, para que não tenha problemas futuros com relação aos adquirentes. Protesto de títulos também, de ações criminais, ações penais, o projeto de construção cálculo de áreas da Previdência Social, o memorial de da área projetada, da obra, uma série de outros detalhes que é muito exaustivo se eu ler aqui. Tá? Mas basicamente, esses documentos os critérios acompanhar da incorporação para que o cartório tenha condição de analisar se correto a sua posição e também nos aspectos de legalidade. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta. A parte que toca para a engenharia, o oficial registrador tem obrigação
de estar conferindo metragem, conferindo o próprio projeto arquitetônico, tem uma obrigatoriedade para o oficial registrador fazer isso ou não? O senhor vai olhar documento, vida do incorporador. Tá. Quando eu projeto a planta, memorial descritivo, eu não tenho técnico analisar o trabalhador inteiro. Não é? Uhum. Colocar no cartão legal a mesma posição no cartão uma determinada da obra, cabe ao município que vai verificar o habite seguro. Entendi. Com aqueles técnicos responsáveis dessa. O que o cartório faz nesse caso, planta e aplicativo, se, por exemplo, determinado imóvel, uma parede, de 10 metros, o descritivo, por um erro material técnico, bota 5 metros. Nós ficamos no plano. Nós devolvemos. Tá? Tecnicamente, verificamos, então, que tem competência específica para isso. Sim, entendi. Ok. Muito bem explicado. Doutora Catiele, existe possibilidade de registro facultativo de incorporação imobiliária? Qual o caso que é permitido eu não fazer a incorporação? Não quero fazer a incorporação, acho que é desnecessário. Existe essa possibilidade? Quando que pode ser dessa forma? Sim, existe essa possibilidade de registro facultativo. Porém, o que permite a comercialização das unidades autônomas antes da conclusão da obra é justamente o registro da incorporação imobiliária. Então, se a intenção do incorporador é vender antes da obra estar pronta, antes de ter uma BITS averbado na matrícula, com a instituição do condomínio e individualização das unidades, não é possível fazer o registro da incorporação facultativo quando ocorre a conclusão disso. Se a intenção não é vender antes de concluído, eu posso sim não fazer o registro da incorporação. Eu edifico meu empreendimento com recursos próprios, faço a averbação da benfeitoria no cartório de registro de imóveis, aí eu apresento a documentação necessária para a instituição desse condomínio, a abertura das matrículas individuais, né? Eu crio ali um condomínio, abro as matrículas individuais. Nesse caso, sim, é possível, não é obrigatório, após concluídas as obras. Quero vender antes de estar concluído, não tem como. Para vender de forma legal, precisa ter o registro da incorporação no cartório. E eu posso começar a vender sem ter feito a incorporação no cartório da cidade? Eu aprovei na prefeitura, está tudo certo, posso estar comercializando? Se não, qual que é a minha penalidade para isso? Não pode, tá? É um crime, né, fazer essa prática. A lei ela é bem clara no sentido de permitir a comercialização somente após o registro, cumprir todos os requisitos da lei de incorporação imobiliária. Fora isso, não é permitido, tá? Inclusive, é um dos cuidados que você precisa ter na hora de adquirir esse imóvel. Verificar se, de fato, ele tem um regular registro, se passou por todas as aprovações, se tem as licenças ambientais, se tem ali o aval do cartório que conferiu todas as documentações. Se a gente observar na lei, tem uma série de certidões que você precisa apresentar. Essas certidões, elas são utilizadas como base para verificar qual que é a saúde financeira dessa incorporadora, certo? Porque se nós trazermos ali para de fato, né, uma situação de fato, existem 3 pilares na incorporação imobiliária. Então, são 3 protagonistas. Geralmente é o incorporador, que ele é o principal, o proprietário do imóvel, que pode ser somente proprietário, mas também pode ser incorporador, caso, né, ele que se comprometa a edificar esse empreendimento, e o futuro comprador, certo? Então, essas 3 categorias, elas precisam estar protegidas, e sem esse registro, sem esse ato ter se tornado público, não é possível, não é legal essa venda.
Ok, muito esclarecedor mesmo. Né? Doutor, muito se fala, doutor, no patrimônio de afetação. O que vem a ser o patrimônio de afetação? Quando o incorporador pode fazer essa afetação? Se isso dá mais segurança ou não para quem compra na planta? Tá. Se ela me permitir, doutora, Pois? a resposta dela foi brilhante. É um detalhe interessante que consta das palavras também, que é todos os dados que se trazem do mas essa publicidade se dá por certidão. Então, a pessoa pede certidão, recebe informação que consta nos livros. Todos os documentos considerados, seja abertura de matrícula, registro ou averbação, só podem ser fornecidos por certidão para as pessoas que efetivamente participaram da mercado. Com relação à incorporação imobiliária, que a doutora falou da questão da segurança, há uma exceção nas normas que é interessante que beneficia o futuro adquirente, porque ainda que seja nesse caso, ele pode e todo o processo que tiver aqui, naquela fase da qualificação, tem acesso no seu, pode folhear e verificar para saber do incorporador da possibilidade de sucesso na obra. Tá? Legal. Com relação ao patrimônio de arquitetura, conformidade com o artigo 30 da Lei 509, a não poderá ser submetida ao regime de arquiteção. Ela poderá, não necessariamente ela será, depende do incorporador e sentido até que o pretenso adquirente quiser saber de como se dará, ele pode vir ao cartório e se patrimônio de afetação naquele empreendimento. Tá? Quando isso ocorre, então, o imóvel, as ações, objetos da incorporação imobiliária, bem como todos os demais bens vinculados, manter-se dados do patrimônio do incorporador com sentido a segurança para o adquirente. Tudo isso será de facilitação da obra, ou seja, a entrega de unidades imobiliárias adquiridas compraram na planta quando pronto. O patrimônio de afetação deve ser feito a critério do autor. Por que ocorre? Nos anos, na década de 1970, nós tivemos o caso em Paulo. Talvez a senhora se lembre, a doutora dissesse. Não, lembro. Me lembro. Então, naquela época, o Incol foi fundado em 1970 e 1994, foi a falência em 1999. Foi. 42 mil clientes do país pagaram e que não tiveram Não apartamentos. receberam. Exatamente. Também mais de empregados, dos quais alguns na Justiça do Trabalho decisórias. Então, o grande benefício do patrimônio de afetação do comprador é a possibilidade do término da obra, que não viva mais uma experiência traumática como aquela pouco. E é interessante que nós que trabalhamos com e vivemos vamos perceber que direito não nasce da lei, direito não nasce para a lei, na Assembleia Legislativa ou no Congresso. O direito Verdade. nas situações vividas nas ruas. Nasce da necessidade da sociedade. Exatamente. Então, essa necessidade que é levada ao É que verdade. se transforma Doutor, acho que caiu. Travou, né? Acho que travou, caiu para ele.
Você está me ouvindo bem, Catiele? Tô. Acho que ele caiu. Caiu. Consegue, consegue dar mais uma explicadinha no patrimônio de afetação, doutora Catiele? Sim. O patrimônio de afetação, né, como o Dr. José Carlos já havia explicado, ele não é obrigatório, ele é facultativo. Em que momento ele deve ocorrer? Ou simultaneamente ao registro da incorporação imobiliária, ou posterior ao registro. Então, se por algum motivo ali no momento do registro da incorporação não houve essa averbação do patrimônio de afetação, desejando o incorporador, não tem problema, há a possibilidade de fazer essa averbação posteriormente, né? Deixe apresentado toda ali o rol de documentação, mas o primordial do patrimônio de afetação é uma espécie de blindagem do empreendimento. O que acontece? Se a incorporadora sofrer alguma execução, algum processo, algo nesse sentido, é como se o empreendimento ele estivesse protegido dessas execuções. Então, essa é a principal finalidade do patrimônio de afetação. Então, é muito importante, sem contar que existem alguns benefícios tributários para aquelas incorporadoras que recorrem ao regime de patrimônio de afetação, que também é super interessante quando você colocar ali na ponta do lápis. É isso aí. E isso pro comprador, ele tem alguma implicação? Como que eu sei? A minha unidade está afetada, e aí isso vai me implicar a hora que eu for escriturar? Terá alguma objeção? Não tem nenhuma objeção quanto à escrituração. E é um benefício, é uma segurança a mais para o adquirente. Por quê? Porque se tem averbado o patrimônio de afetação, ele sabe que independente do que ocorra com essa incorporadora, os recursos da incorporação imobiliária, com as vendas das unidades, tudo aquilo fica separado e protegido. Então, na pior das hipóteses, é utilizado esses recursos para concluir esse empreendimento. Por quê? Porque a finalidade é a entrega do que se foi prometido lá no registro da incorporação. Então, um dos pontos positivos na hora de adquirir um imóvel que tem a incorporação imobiliária é justamente o patrimônio de afetação. Então, até o doutor Mapena, que caiu e lá está chovendo muito, ele está tendo problemas técnicos, mas uma das coisas que ele estava falando realmente era daquela construtora, a Sincol, que faliu, e ela tinha N prédios, né, comerciados, e realmente ela não conseguiu entregar e não conseguiu terminar nada, né? Então, é justamente para proteger esse tipo de situação que a lei veio depois disso, que a lei, que foi o que ele falou, que a lei ela só vem depois do que as coisas acontecem. Então, ela vem pelo anseio da sociedade. Então, precisou acontecer tudo isso para se vir uma lei, né, para ajudar aos proprietários que compram na planta a ter uma segurança a mais, que é o patrimônio de afetação. Seria isso? Exatamente. Ok. E qual que é o cuidado que uma pessoa tem que ter quando ela quer comprar na planta? Ou eu tenho interesse em comprar uma sala ou um apartamento, e quais os cuidados que eu tenho que ter? Em primeiro lugar, verificar se houve o regular registro da incorporação imobiliária. A partir desse registro, você consegue verificar se aquilo que estão te ofertando para comprar realmente é o que foi prometido. Porque também tem essa situação. Lá no cartório, você pode verificar exatamente como vai ser o empreendimento, o que vai ter de material de acabamento, qual é a composição, que área comum, que área privativa. Então, você tem a possibilidade de confirmar se de fato aquilo que estão te oferecendo é realmente o que foi prometido lá no cartório em ato público. Então, essa é a primeira, sem dúvida, é a primeira questão que você precisa verificar. Não tem registro de incorporação, não deve adquirir. Nós temos que pensar, e eu acredito que o patrimônio de afetação realmente faz esse trabalho fantástico, porque o imóvel, ele é um bem com alto valor agregado, né? Então, é o sonho de toda a família. Todo mundo quer ter seu imóvel próprio.
Então, por isso que é tão delicado esse assunto. Em segundo lugar, o que acontece? Nós apresentamos lá no cartório de registro de imóveis uma série de certidões para verificar se a incorporadora tem processo, sofre execuções, para entender qual que é a saúde financeira ali, se ela tem capacidade de entregar de fato aquele empreendimento. O que acontece? Muito se faz o quê? O incorporador, ele cria um CNPJ próprio, por exemplo, uma SPE, específica para aquele condomínio, como forma de deixar mais organizado e tudo mais. Porém, obviamente, por ser um CNPJ novo, não vai sair certidão positiva, não vai ter débitos, não vai ter execução. Então, até a lei traz, o nosso Código de Normas do Estado do Mato Grosso, ele cita que o dos sócios também precisa ter a apresentação dessas certidões para o registro de imóveis. Então, na dúvida, ainda não estou me sentindo seguro, por mais que tenha o registro da incorporação, dá uma investigada, solicita certidões de ações, para verificar se os sócios têm algum procedimento. É sempre bom você pesquisar se aqueles sócios já fizeram outras incorporações, se realmente foi entregue, tá? Então, isso são dois pontos que são primordiais. E também, né, não que seja uma regra, verificar se foi averbado o patrimônio de afetação. É como se fosse uma segurança a mais. Se não tiver, não necessariamente é um risco. Mas com o patrimônio de afetação, você tem uma segurança a mais ali, porque você sabe que independente do que ocorra com o incorporador, se não for uma dívida de natureza ligada diretamente àquele empreendimento, ele estará protegido e não sofrerá qualquer consequência, qualquer execução disso. Então, esses são dos 3 pontos aqui que eu separei, que são os fundamentais na hora de resolver se vai comprar ou não vai comprar um imóvel que ainda não está pronto. Ok, muito bom. É uma pena que o doutor não conseguiu retornar para a gente dividir conhecimento. Ele, como se diz, é um grande oficial registrador, teria muita bagagem para dividir com a gente, né? Mas já deixo aqui meu convite, doutor, para uma próxima, para a gente estar discutindo, né? O extrajudicial está trazendo tantas novidades, né? Nós temos aí a uso capião extrajudicial, nós temos temos, como se diz, um monte, a adjudicação história, temas quentíssimos, né? Que a gente pode estar numa nova live junto com o senhor. Mas muito obrigado, gratidão por ter participado, doutora Catiele também, muito obrigada. Eu que agradeço. É um prazer dividir essa live com vocês dois e fiquei muito feliz. Espero que tenha ajudado pessoas, esclarecido, né? E já deixo o meu convite para uma próxima live, tanto para a doutora quanto para o doutor. Eu que agradeço, doutora Márcia, obrigada mesmo, parabéns para a OAB, em especial a comissão. É um projeto muito bonito, é muito bom você poder compartilhar um pouquinho, aprender um pouquinho, e é sempre bom falar sobre, principalmente, incorporação imobiliária, né? Eu sou um pouco suspeita para falar, é uma das minhas paixões, mas que bom, eu espero realmente poder contribuir nas próximas. Obrigada, doutora Catiele, obrigada, doutor. E obrigada a todos que acompanharam a nossa live. Um grande abraço, fiquem com Deus. Abraço, tchau, tchau.